Olá, seja bem-vindo a mais um programa Família e Sociedade. Agora você vê aí com o cenário todo reformulado, isso foi feito para você. Nosso programa é justamente para as famílias, falando sempre assuntos relevantes para instruir você e tentar dar aí uma luz, uma contribuição para a sua família ser cada vez melhor. Aliás, eu estou aqui com parte da minha família, a Suênia como minha esposa também, apresentadora comigo no programa. Tudo bem com você? É um prazer estar aqui novamente. Hoje nós vamos falar a respeito de crianças e trouxemos para você um convidado muito especial para falarmos sobre esse assunto, que é o Wycliffe Nobre. Tudo bem, Wycliffe? Tudo bem. O Wycliffe, ele é muitas coisas, nem sei por onde eu começo, Wycliffe. Ele é, em primeiro lugar, acho que pastor, né? Melhor assim dizer, né? Ele é pastor e capelão escolar, capelão de ensino infantil e médio, aqui do Mackenzie, educação infantil e médio, aqui do Mackenzie, do Campo São Paulo. Mas eu sei que você também trabalha com bonecos, você é mágico nas horas vagas, enfim. Como que funciona? Como que foi essa paixão pelo trabalho com crianças? Porque é difícil a gente ver homem trabalhando com isso, ou querer trabalhar com isso, né? É verdade, é verdade. Primeiramente, eu posso dizer assim, que a minha profissão seja professor, né? Trabalho diretamente com as crianças e através de vários meios, né? Através de algumas dinâmicas, através de fantoches, a gente procura sempre desenvolver alguns mecanismos que possam trazer uma comunicação lúdica, que traga à criança realmente aquilo que a gente quer trazer, que é a mensagem do Evangelho, trazer para elas um crescimento em todas as áreas, né? Às vezes a gente tem a impressão, né, de que a criança com essa idade, ela só quer brincar, bagunçar, festejar. Isso. Ela não tem a sua espiritualidade desenvolvida, né? Pelo menos é o que a gente supõe, né? Então, mas isso que é talvez um pouco das dificuldades que algumas pessoas têm no trabalho infantil, é que elas querem como referência da transformação, da mudança da criança, a referência do adulto. Então, por exemplo, algumas pessoas acreditam que a criança, quando se converte, ela deixa de brincar, ela fica séria, ela presta atenção no culto, ela para de ser criança, né? Como se isso fosse características de mudanças espirituais, e não são. Sim. Então, para mim, havia, por exemplo, conceitos que eram muito básicos, que eu foram assimilando e que fez haver a minha conversão. Primeiro, eu sabia que eu era pecador, que tinha alguma coisa que eu fazia que não agradava a Deus. Toda criança pode entender isso, na verdade. Exatamente, que era uma coisa simples e que Deus, ele era o único que podia resolver esse problema do pecado e que eu tinha que aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Quando houve essa compreensão com 3 anos, então começou um processo aí. E aí não acabou, isso foi continuando até chegar na minha vida de jovem, adulta, quando houve uma compreensão plena. Então não precisa você entender todos os aspectos teológicos, filosóficos da vida cristã para haver uma mudança e haver um contato com Deus. Por isso que o Evangelho é tão simples, ele é acessível a qualquer criança, mesmo de 3 anos de idade. Agora você hoje é capelão da educação infantil aqui no Mackenzie, né? Como é que você passou de professor a esse trabalho? Então, já vinha há alguns anos já desenvolvendo, a partir dos 19 anos que eu sou professor, então já tem quase assim, mais de 15 anos que eu trabalho como professor de ensino religioso. Quase que denunciou a idade, hein? Mas sem problema nenhum. Então faz um bom tempo que eu trabalho com isso. E aí havia sempre a necessidade que eu estava na sala de aula, trabalhando com conceitos, trabalhando com valores com as crianças, trabalhando no ensino religioso e ética, né, na sala de aula, mas quando eu saí da sala de aula, os alunos começavam a me procurar. E algumas vezes os pais começavam a me procurar para trabalhar com aqueles valores, aqueles princípios que eu não trabalhava na sala de aula. Então eu comecei a perceber que a sala de aula não era só suficiente para trabalhar com os dilemas, com as questões espirituais da vida dos alunos. Então eu comecei a desenvolver tarefas. E mesmo sem saber ainda na época, eu já estava desenvolvendo a capelania. Ah, que joia. Porque o colégio que eu trabalhava na época não tinha uma capelania institucionalizada. Então eu comecei a fazer isso. Então eu comecei a ajudar, a aconselhar, a visitar, a acompanhar aqueles casos. E aí, quando finalmente eu percebi, havia uma capelania. Aí o colégio entendeu, se institucionalizou aquela capelania e a partir daí eu comecei a ir para outros também. Para outros e aí foi lugares, quando eu, né? de repente, me vi capelão. O trabalho. Você sabe que eu tenho um colega que a esposa dele é professora de crianças bem pequenas, né?
E aí então ele até brinca com ela, né, quando ela diz que vai trabalhar, vai para a escola dar aula, fala que nada, que vai trabalhar que nada. Você vai ficar sentado lá no chão, brincando com as crianças, você fala que isso é trabalho. Eu quero dizer o seguinte, você acha que existe um pouquinho de preconceito daquele que trabalha com as crianças? Você acha que ele é visto como menos profissional do que outros profissionais? Sem dúvida nenhuma, principalmente a partir da educação mais básica, né? Da educação infantil. Então você tem ainda muito essa ideia, na verdade, do cuidado, né? Então você vai lá para cuidar da criança, não para educar. Olhar o que ela está fazendo, né? Exatamente. Não então, direcionar a educação que ela precisa. Exatamente. ter. E isso é uma visão um pouco míope, ou bastante míope, do que realmente educar. Porque muitas vezes a gente tem uma visão um pouco tradicional da ideia de educar é apenas transmitir conhecimento. Sim. Então tem alguém sentado ouvindo e tem uma outra pessoa ensinando. Porque Paulo Freire falava de ela educação envolve bancária. todas as áreas. Ou como? O Paulo Freire falava que isso era educação bancária, né? Põe Exatamente. o moleque lá sentado e você vai depositando. recipiente. Exatamente. Mas a gente entende hoje, através de vários teóricos modernos e tal, que a educação ela é um processo que não abrange só na escola, ela acontece o tempo todo. O tempo inteiro. Então, o pai está educando, a mãe está educando, o porteiro do prédio está educando, a faxineira está educando, todo mundo, de uma certa forma, educa, a televisão está educando. Falando ou não falando, né? Exatamente. Educando para o bem ou educando Ou para o educando mal, pro mal. esponjinha, está vendo né? educação. É. Então, toda essa interação, dessa zona proximal entre a criança e a interação com o seu meio, né? Tudo isso é educação. Então, o que acontece? Quando você tem essa compreensão mais ampla, você vê que, na verdade, ali, mesmo a professora sentada no chão, brincando com ele, ela está educando. E ela, com a consciência, com a capacidade técnica que ela tem, ela sabe que uma mera brincadeira, na verdade, está passando para eles princípios, valores, está construindo, organizando a linha de pensamento, organizando as suas ações. Isso é educar. Aliás, isso até desmistifica aquela ideia, né? Ah, eu não sou professor direito, eu estou querendo aprender a ser professor, então põe para cuidar das crianças, né? Para quem sabe, para pegar experiência, não é? Não, pelo contrário, né? Quem não souber fazer isso Verdade. e não tiver adequado a fazer isso... Precisa estar preparado, né? Não pode, né? Eu costumo brincar dizendo assim, algumas vezes quando eu convido algumas pessoas para falar com as crianças, né? E às vezes a mesma pessoa que eu convido para falar aqui no Mackenzie, para ficar as crianças, eu falo assim, fala para os adolescentes também, para o pessoal do ensino médio, porque eu digo assim, quem trabalha com criança pequenininha consegue falar com qualquer público, mas ao contrário não acontece. É verdade. É verdade. Porque se você não tiver preparo para trabalhar com as crianças pequenas, você não sabe como falar. Verdade. Mas ao contrário, se você sabe falar com criança pequenininha, Qualquer um vai te entender. Com qualquer Agora, faixa etária. uma coisa que você falou, e que eu acho que os nossos telespectadores vão querer saber um pouco mais disso, é sobre essas impressões causadas desde os primeiros anos de vida. Com 3 anos já ter lembranças. E aí fica uma pergunta para você aí, nosso telespectador, sobre quais as impressões, quais as memórias que você está causando, está imprimindo na vida dos seus filhos. Isso vai ser um assunto para a gente debater no nosso próximo bloco. Não sai daí que a gente vai continuar com o nosso programa Família e Sociedade. Voltamos com o programa Família e Sociedade, falando a respeito dos nossos baixinhos, dos nossos pequenos. Estamos aqui com o pastor mágico, malabarista, equilibrista, professor acima de tudo, né? O Wycliffe. Nós terminamos o bloco anterior falando sobre suas lembranças. Você falou que tem lembranças de 3 anos de idade. É tão difícil a gente achar pessoas que têm uma lembrança tão longeva assim, né? Ao que você explica isso? Na verdade, são pequenos flashes, né? De conceitos, de coisas que me traz a memória, né? De coisas que impactaram minha vida. Então, aquele momento mágico de estar ali ajoelhado com minha mãe, e minha mãe falando sobre Deus, e eu recebendo e sentindo de Deus aí o perdão e sentindo como filho de Deus verdadeiramente ali naquele momento. Então, isso
foram coisas que ficaram marcantes e que, com o passar do tempo, foram sendo relembradas pela própria minha mãe e pela própria conversas que a gente tinha sobre isso. Isso foi... É porque, às vezes, a gente fica com a impressão de que as pessoas veem a criança não como um ser humano em essência, né, formado por espírito e corpo. Ela já nasce com que faz parte da essência dela. Será que ainda existe essa impressão de que é criança, então, porque ela não tem entendimento, ela ainda não desenvolveu sua capacidade intelectual, vamos dizer, não externalizou isso, então a gente dissocia de que ela seja um ser humano em essência? Isso é muito comum. Isso a gente observa como educador, como quem está trabalhando sempre com as crianças. A gente percebe em pequenas falas dos próprios pais, né, e da própria sociedade, de modo geral, que trata como uma coisa que ainda vai acontecer. Então, quando se refere à criança, diz assim, essa aqui é a criança, é o adulto do futuro, aquele que vai resolver quando ele crescer. Não é, ele será, né? Sempre é no futuro, né? Então, sempre ele vai dizendo assim, o que você vai ser, né? O que você vai ser? Então, não é nada até agora, né? Então, o que ele vai ser já ainda? É, né? Ser humano completo. Ser humano completo, com todas as suas capacidades, que cada dia mais estão sendo aprimoradas, ampliadas, né? Há um crescimento ali em todas as regiões, em todas as áreas, sentimentais, espirituais, físicas, mas ele já é. Né? Isso aí enche os pais de responsabilidades, né? Porque já pensou, né? Aquilo que nós falamos, até mesmo aquela ideia, né, de que parece que filho se cria sozinho, né? Larga o moleque lá que ele cresce e vira alguma coisa no futuro, né? Então, desde essa tenra idade, deve haver já uma preocupação com todas as áreas da vida da criança para ela vir a se tornar, vir a se tornar um adulto capaz, um adulto responsável, um adulto equilibrado, né? Verdade. Essa educação integral tem que ser uma preocupação a partir das suas primeiros dias de vida, né? Tudo que está ao redor da criança, ela está assimilando, ela está construindo, ela está desenvolvendo a partir de tudo que ela observa, de tudo que ela vive, de tudo que ela experimenta, vai carregar durante toda a sua vida aquelas primeiras experiências que ela tem e ela vai sendo desenvolvida a partir daquela interação do meio e das suas experiências que ela vive. Então isso é muito importante para ela. A gente vê, é muito comum, né, a gente ver as pessoas, os pais, né, falando a respeito da questão da espiritualidade, por exemplo, da criança. Que ela, quando ela crescer, ou seja, quando ela tiver entendimento suficiente, né, aí sim ela vai ter condições de decidir a religião que quer seguir. É um pensamento equivocado? É equivocado. Isso é uma falácia, né? Porque dá-se uma compreensão de que a criança pode ser educada dentro de uma neutralidade espiritual religiosa. E então, quando ela tiver consciência a respeito dos seus atos, ela pode escolher qual a religião ela deve seguir, qual a linha filosófica e espiritual que ela deve desenvolver na sua vida. Mas isso não é verdade, porque a criança ela não é criada dentro de uma neutralidade. Exatamente. Ela está ali, né? Na sua própria convivência, ela está convivendo com várias religiões, com várias influências, até mesmo a própria ideia de que você cria a criança numa neutralidade, você já está criando uma perspectiva espiritual da neutralidade. Mas a perspectiva de que assim, eu não posso me envolver com isso, porque isso não é uma coisa acessível para mim. Isso é coisa de adulto. Você já está delimitando, isso. Né? Então, quando ela vira adulto, ela, na verdade, repete isso que ela foi educada desde criança. Eu não quero saber de espiritualidade. E por outro lado também, né, Cliff, o que a gente percebe é que as coisas realmente importantes, a gente não dá escolhas à criança. Por exemplo, a gente não pergunta para ela se ela quer almoçar, ou se ela quer comer verdura, ou se ela quer ir na escola. Ou então, por exemplo, que é uma coisa mais arbitrária que a gente faz com os nossos filhos do que o nome que a gente dá para eles? Por que a gente não chama de coisinho até ele crescer? Não, escolher o nome que ele quer, né? Porque quando ele crescer, ele vai escolher o nome que ele quer. Provavelmente eles não escolheriam os nomes que nós demos, né? Sem dúvida nenhuma. Se a gente deixar para a criança assim, você escova o dente quando você quiser, você toma banho quando você quiser. Quando você for adulto, então você vai escolher. Se você quer tomar banho, escovar o dente, você não quer. Ou seja, já era, né? Então ela já perdeu os dentes, ela já ficou doente. Como se a parte física, às vezes a gente dá mais atenção para o físico da criança, né? Para sua integridade física, aquilo que é externo, e esquece que ela tem um coração, né? Que ela tem sentimentos e que ela tem o seu próprio espírito mesmo, né? Então, essa questão
muitas vezes é equivocada realmente do tratamento que nós temos que dar para a criança, de construir. A criança, ela vai ter sim, vai chegar um momento que ela vai ter a liberdade na escolha, vamos dizer, religiosa, né? De qual igreja, de qual religião que ela vai seguir. Mas a espiritualidade, que ela é base, esses princípios, esses valores, não podem ser deixados de serem aplicados. Aliás, quando você deixa de aplicar, você já está aplicando os valores da neutralidade, os valores de que a criança ali, ela não deve se envolver com isso. Além do que, a liberdade é um processo de conquista e escalada, não é? Você pode chegar para uma criança de 10 anos e dizer, você menino, você não vai usar um brinco. Ou então, para um menino de 14, você pode dizer para o seu filho, você não vai fazer uma tatuagem, porque eu não vou deixar. Agora, você chegar para o seu filhinho de 30 anos e dizer para ele que ele não vai fazer uma tatuagem, isso aí já é alguma coisa muito diferente, não é? Então, existem liberdades e uma escalada, né? Um amadurecimento que leva a essas liberdades. Isso muitas vezes é que causa algumas crises, às vezes quando a gente está trabalhando ali no aconselhamento familiar dos pais, que as crises que eles muitas vezes apresentam é assim, mas eu não consigo mais controlar o meu filho, eu não consigo mais inculcar isso. E muitas vezes é porque passou o tempo. Porque a hora que deveria trabalhar, na hora que deveria inculcar, na hora que a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, né? Na hora que vai colocar aquilo ali dia após dia, seja levantar, ou seja ao dormir, seja ao comer, é aquele momento que passou. E aí, quando vem a hora da crise, a hora de contestar os valores, na hora de contestar a própria autoridade do pai, ele vira e fala assim, mas eu não tenho mais controle. Por quê? Porque não foi trabalhado isso desde a infância. Eu creio que você está tocando assim num ponto que é fulcral na maioria das famílias, que é a questão da imposição de limites. E é justamente esse assunto, a imposição de limites. E também, o que eu gostaria de falar também no nosso próximo bloco, Wycliffe, é sobre a posição do Mackenzie, que muitos podem até achar, não, eu tenho medo de colocar os nossos filhos no Mackenzie pelo fato de ser proselitista, vão converter eles lá. Então, são assuntos importantes que você que está aí com a gente nos acompanhando, você vai conferir no nosso próximo bloco. Até mais! O Sinal da TV Digital já está no ar aqui na casa da família Souza. E o melhor é que eles não precisam pagar assinatura para ver. Só que ainda não viram. Como tá a imagem da TV? Ih, cheia de chuvisco. Fantasma. Vocês topam fazer um teste para ver a imagem digital? Claro, vamos lá. É muito simples. É só instalar uma antena de HF, conversor digital e vejam só a qualidade de imagem e som. Uau! Foi tão fácil pegar. Sinal da TV Digital. É pra você. É de graça. É bom de ver. Voltamos com o nosso último bloco do programa Família e Sociedade e o nosso assunto é educação de crianças e o nosso convidado especial é o Wycliffe, que trabalha com isso desde muito tempo, né, Wycliffe? A gente estava falando no nosso bloco anterior sobre impor limites e que muitas vezes quando os pais acham que está na hora, já passou. Já passou. Não é? Verdade. Eu me lembro de uma capa da revista Veja que tinha uma criança emburrada assim, isso é já de vários anos, né? E embaixo assim, especialistas concordam que as crianças precisam ter limites, né? Me parece que esse é um assunto um pouquinho mais antigo do que a capa da Veja olhando para a Bíblia, não é? Não, sem dúvida nenhuma, né? A palavra de Deus, ela parte dos pressupostos, né, que são a base de toda a Escritura, de que muitas vezes entra em conflito com os pensamentos que a sociedade muitas vezes acaba desenvolvendo e acreditando, é que nós acreditamos na palavra de Deus que a criança ela não nasce neutra e ela não nasce perfeitamente boa, né? Apesar de ela ter ali a semelhança de Deus, por causa do pecado, por causa da queda do homem, a criança já nasce já com seus valores deturpados, já nasce com tendências e com
desejos para cometer o mal. Isso é muito nítido, né? A gente fala pro bebezinho, não põe a mão na tomada. E ela vai lá direto. Parece que aquilo atiça uma vontade interior que é o que ela mais quer agora. É experimentar aquilo que é proibido. E né? ela aponta para a tomada, olha para a mãe, fazendo assim, eu vou colocar o dedo Exatamente. lá. Me impeça, né? Desafia né? os limites que os pais impõem, né? Então a gente vê crianças disputando pelo brinquedo, ou seja, às vezes nem é atrativo o brinquedo, mas só porque um se interessou, o outro quer ir atrás. Sim. Isso já são raízes de egoísmo. Então a gente percebe que isso já é nítido, já nasceu, como o salmista diz, né? No pecado foi concebido, pequenos defeitinhos, né? Que exatamente. precisam ser corrigidos, né? E trabalhar. Nós temos 3 filhas e a gente vê isso com muita clareza, né? As 3 bem diferentes umas das outras. Mas precisa ser muito cego mesmo para achar que criança é pura é um anjinho, né? Não é um anjinho. Não é. Então, a partir desse pressuposto que a criança já nasce com essa natureza pecaminosa, má, a Bíblia nos ensina que isso já deve ser poldado a partir das primeiras idades, através da disciplina, que não necessariamente está relacionado com um castigo físico, mas que também não o impeça, desde que seja com os limites, da forma correta. A Bíblia fala até onde, como fazer isso. Agora, então tudo isso vai limitando e dando à criança o direcionamento que ela deve seguir. Então esse limite já acontece desde pequenininho. Então agora o que parece para muitos pais, né, é que o não ele é assim o oposto do amor, né? O amor não pode dizer não. Né? Essa é uma questão complicada. E aí a gente vê na nossa sociedade moderna que os pais estão cada vez mais terceirizando o papel de pais para babás ou para escola ou qualquer que seja. E aí, quando ele tem um relacionamento com o filho, ele evita de dizer não, porque ele tem tão pouco relacionamento com ele que não cabe um não naquela hora. O não faz parte do amor também? Sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma. Não tem como haver um amor que realmente esteja preocupado no crescimento, no desenvolvimento da criança, se você retirar a palavra não dela. Nós, como pais, nós, como educadores, sabemos coisas que as crianças ainda não estão preparadas para saber. Elas não sabem das consequências. Exatamente. E um não é a melhor forma de preservá-las e de prepará-las para a vida que elas vão ter que seguir. Porque elas mesmas, mais tarde, vão ter que aprender também a dizer não para as drogas, não para a criminalidade. Exatamente. E se ela não tem essa referência... Aí tem aquela famosa cena do shopping, né? Você vê lá a família andando pelos corredores e aquela criança jogada no chão, se batendo toda porque o pai disse que não ia comprar ou a mãe disse que não ia comprar alguma coisa para ela. Aí o que a gente vê? Em vez de os pais, os adultos estarem direcionando o comportamento das crianças, as crianças é que estão direcionando o comportamento dos adultos. Na verdade, o que nós estamos tendo assim... monarquias absolutistas de crianças dentro dos lares. Elas imperam, né? São os reis. Exatamente. E os súditos ali estão à disposição. Os pais que estão ali. Eu vi um artigo esses dias que eu gostei muito do tema. Era assim, pais ou padrinhos mágicos, né? Então hoje não tem pais. Aquele desenho animado Padrinhos Mágicos, né? Que fazem tudo o que os filhos querem. Então a gente tem hoje padrinhos mágicos, pessoas que estão ali para suprir e dar tudo o que elas necessitam. O problema é que um dia ela vai sair do lar e a vida não vai dar tudo que ela quer. Com certeza. E aí como é que ela vai lidar com isso? Então ela vai sacar, ela vai roubar, ela vai tomar a força. Ela não vai estar moldada, né? Agora, daqui a pouquinho o nosso programa está terminando e a gente precisa falar de mais um assunto que eu prometi para o nosso público que a gente ia dizer. A criança que entra no Mackenzie, ela vai ser convertida à força? O pai pode ter esse receio? Porque às vezes a gente tem a impressão que as pessoas têm medo. Eu não vou colocar então meu vai filho mudar de religião, numa escola confessional porque ele vai virar crente, ele vai seguir aquele caminho que eu acho que não está na hora. Como é que você lida com essa questão? A questão ela é muito mais simples do que às vezes a gente pode imaginar. Porque a ideia justamente parte que existe alguns colégios que têm uma confissão, né, ou católico, protestante, e como já houvesse outros colégios onde não houvesse essa confissão religiosa. São neutros, em que não ensinam nada nessa questão. Mas, na verdade, todo colégio, de alguma forma, vai demonstrar uma linha moral descoberta ou encoberta. Isso. Né? Uns vão dizer, eu acredito nisso, a pauta nossa é da Bíblia, eu tenho essa forma de interpretação, essa forma de
de crença, eu vou passar esses valores aos seus filhos, e outros vão dizer assim, ó, nós não temos essa coisa explícita, mas ele tem valores que estão sendo inculcados ali, há princípios, inclusive religiosos, até mesmo que digam que sejam antirreligiosos, já é uma abordagem religiosa. Aliás, né, Exatamente. O sucesso a qualquer custo, o materialismo também tem um viés religioso. Sim. O marxismo também está por detrás. Consumismo é uma religião. De educação, Exatamente. Então, todos esses valores foram colocar. Então, o que o Mackenzie é? O Mackenzie é um colégio confessional de linha reformada que expressa seus valores. Sim. Mas por esses valores, ele também entende que a criança tem a liberdade de aceitar, não está sendo feita nenhuma lavagem cerebral aqui. De forma nenhuma, de forma nenhuma. Agora, e uma outra coisa importante de ser colocada também é que há lugar para todas as coisas, não é? Há lugar numa sala de aula para você falar sobre uma moral a partir de uma cosmovisão cristã, mas de maneira nenhuma isso vai implicar numa queda de qualidade de ensino nas outras áreas do conhecimento. De forma né? nenhuma. Aliás, o que a gente tem percebido aqui no Mackenzie é justamente isso, né? Que o Mackenzie tem cada vez mais melhorado nos índices do governo, né? Que avaliam aí a educação do país, não é? É interessante porque, por exemplo, a própria Bíblia mostra isso, né? Quando Daniel, o profeta Daniel, foi levado à Babilônia, né? Pelo rei Nabucodonosor, eles tomaram a decisão de não se contaminar com aquilo que o rei oferecia a eles, e depois eles foram questionados a respeito do seu conhecimento, e eles demonstraram um conhecimento que não era ainda mais sábios do que os sábios que ele tinha no reino. Não era um conhecimento religioso. Não. Eles eram doutos em todas as áreas do conhecimento. Ou seja, não existe essa restrição de que para você estar dentro de uma instituição que é confessional, você vai limitar o conhecimento do aluno, muito pelo contrário. Há essa ideia de que aí os princípios, né, vão ser inculcados ali e que as ideias religiosas que vão ser estudadas ali em detrimento o que a gente pode contar é como uma formação holística, integral, né? Exatamente. Todas as áreas cooperando para que a criança atinja o melhor, o máximo do seu potencial. Agora, bom, a gente vai precisar encerrar, não tem jeito, né? E a gente quer agradecer de coração a sua presença aqui com a gente. Muito obrigada. Muito obrigado pelo convite. Bom, então aqui a gente vai encerrando mais um programa Família e Sociedade. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, às vezes até, eu gostaria que falasse sobre esse assunto ou aquele assunto, a gente tem um e-mail que vai escrever para a gente, está aí aparecendo no rodapé da sua TV, que é famíliasociedade@mackenzie.br. Agradecemos mais uma vez a sua audiência e até o nosso próximo programa. Obrigada por você ter estado aqui com a gente. Até o próximo.